Olá! Todos os dias nós ouvimos muitas vozes diferentes e algumas dessas vozes querem nos afastar de Deus. Que bom que a Bíblia também nos ensina que nós temos um bom pastor, o bom pastor Jesus, que nos guia por um caminho correto. Como é bom poder ouvir a voz do bom pastor Jesus. Como é bom conhecer este evangelho de que existe um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, um pastor que salva a mim e a você. Como seria bom se todas as pessoas do mundo pudessem ouvir a voz desse bom pastor. E é justamente para que isso aconteça que existe uma organização muito especial para nós, para a nossa igreja, chamada A Hora Luterana. A Hora Luterana é uma organização evangelística que tem como objetivo levar a voz do bom pastor a todas as nações. Neste quarto domingo de Páscoa, quando lembramos do bom pastor Jesus, queremos também agradecer e louvar a Deus pelos 74 anos da Hora Luterana. Nesta pregação semanal online, teremos o imenso prazer de ouvir a pregação do querido pastor e professor Dr. Gerson Linden, que é o diretor do Seminário Concórdia e que nos trará a mensagem de hoje. Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja comigo e com cada um de vocês em mais esta pregação semanal online. O Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa molida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa punida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa polida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. A Cristo servir, sempre confiante a Ele seguir, a todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa polida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos, pois, confessar a Deus os nossos pecados.
Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou seu Filho à morte e por amor dele nos perdoou de todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e filhas, herdeiros e herdeiras do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Leitura de 1 João, capítulo 3, versículo 16 até o 24. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Queremos ouvir o Santo Evangelho para este que é o 4º domingo de Páscoa. O Evangelho está registrado em João, no capítulo 10, versículos 11 a 18, onde lemos: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral.
Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui a palavra do Santo Evangelho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Neste dia em que celebramos o aniversário da Hora Luterana, ouvimos no Salmo, para o 4º domingo de Páscoa, essas palavras que são uma maravilhosa confissão de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no Evangelho do dia, ouvimos o próprio Senhor Jesus afirmando: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma vida por muitas e muitas vidas. Estimados amigos, a nossa geração vive uma realidade que apresenta algo que nossos pais e avós não experimentaram. Uma doença que se espalha pelo mundo inteiro e que traz milhares, milhões de mortes. Muitas e muitas vidas estão se perdendo. E não se pode esquecer que muitas vidas se perdem também por tantos outros fatores além das doenças. A violência, a fome, as guerras. De fato, nós vivemos uma realidade de morte. Uma triste realidade que se aprofunda quando nos damos conta que a morte física, por mais trágica que seja, nem é o que há de pior. A morte da separação dos entes queridos neste mundo, triste e trágica que é, não supera o horror da morte eterna, a eterna separação entre a criatura e o seu Criador. De fato, a morte se apresenta já neste mundo de mais de uma forma.
Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho deste dia, as palavras de Jesus ditas no Evangelho de João, capítulo 10, foram ditas em uma situação de uma realidade de morte que se apresentava para um determinado homem. Pouco antes do texto de hoje, o capítulo 9 de João, nos relata que um homem cego foi curado por Jesus. Mas então os inimigos de Jesus, a liderança judaica da época, chega até aquele homem e o ameaça para que ele não fale de Jesus. Mas como ele continuava falando, ele foi não apenas ameaçado, mas foi expulso da sinagoga. Ou seja, ele foi expulso da reunião do povo de Deus, que se encontrava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus e orar. A mensagem daqueles líderes religiosos para aquele homem que havia sido curado por Jesus, era uma mensagem de morte, morte em vida. De fato, havia essa mensagem de morte no ar e, infelizmente, há ainda hoje discursos religiosos que são mensagens não de vida, mas de morte. Foi por causa daquele fato que Jesus fez essa comparação de um rebanho de ovelhas, em que há um bom pastor que cuida das ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus também diz a outros personagens, aos mercenários, a um lobo, a um ladrão, todos inimigos das ovelhas e responsáveis pela morte delas. Nessa realidade de morte que aquele homem viveu, nessa realidade que nós vivemos, em que a morte está aí de mais de uma forma, é sempre importante lembrar que nós não fomos criados para morrer. A morte é uma inimiga, ela é um intruso dentro do projeto de Deus, na sua linda criação. A morte é fruto da ação do diabo e do pecado, já nas primeiras pessoas, Adão e Eva, trazendo a sua marca, a morte. Uma triste marca que vai por todo o mundo. Por isso é importante lembrar que Deus é o Senhor da vida. Ele continua investindo na vida. E não qualquer vida, mas a vida plena. No versículo anterior ao texto do Evangelho deste dia, nós ouvimos Jesus dizer que ele veio para trazer vida, vida em abundância. Caros amigos, ter vida em abundância parece uma coisa até um tanto distante da nossa realidade. Isso não apenas no que se refere aos cuidados com a saúde, mas também no campo religioso o mesmo pode ser observado. Não raro a religião e a fé é usada para aprisionar pessoas, para mantê-las com medo, para levá-las a agir de uma determinada maneira pelo receio de serem castigadas, condenadas. Uma mensagem de morte. Por isso, como é necessário que se ergam vozes, que de uma maneira clara anunciem a palavra do bom pastor, a palavra que traz vida em abundância, aqui e na eternidade. É preciso que haja vozes que anunciem a cruz de Jesus Cristo, que ecoem a voz do bom pastor, que tragam orientação segura e consolo para os pecadores. Estimados irmãos e amigos, como é bom sabermos que num mundo em que a vida parece valer tão pouco, temos um Senhor que olha por nós com carinho, que zela pela nossa vida, não apenas aqui neste mundo, mas que nos conduz à vida eterna. Ele, o bom pastor Jesus, ele diz que as suas ovelhas sabem muito bem quem é o bom pastor. Elas vão somente atrás dele, ouvem a sua voz e o seguem, não vão atrás de um estranho. Aliás, tudo o mais em que uma pessoa coloca sua confiança última não passa de um ídolo,
de um falso pastor. Somente Cristo conduz, graças à sua morte de cruz, a vida completa com Deus. Pela sua morte de cruz, nós temos perdão dos pecados e vida em comunhão com o Pai. Jesus tem uma observação muito importante a fazer no texto de hoje. Ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. A morte de cruz é a prova definitiva do comprometimento do pastor Jesus, não somente com aquele homem curado e expulso da sinagoga pelos líderes judeus, mas é a prova definitiva do amor de Jesus por ti e por todas as pessoas deste mundo. A morte de Cristo não foi a morte de um mártir que simplesmente deixou algum exemplo de vida. Essa morte que nós lembramos de maneira especial há algumas semanas, na sexta-feira da Paixão, é de fato a morte do Salvador. É a morte daquele que é o Senhor dos céus e da terra. É a morte daquele que é o Senhor da vida e vencedor da morte. Porque este mesmo Jesus que dá a sua vida diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Na ressurreição, Jesus provou isso. A sua morte não foi um acidente de percurso, mas foi o caminho escolhido por Deus para resgatar as ovelhas. Na demonstração mais evidente de que Jesus tem um amor incomparável por toda a humanidade, de que Jesus tem um amor incomparável por ti. A gloriosa ressurreição de Jesus, que nós celebramos de maneira especial neste período do ano, neste tempo de Páscoa, mostra quem Ele de fato é. Ele é o Senhor, Ele é a fonte do perdão, a fonte da comunhão com Deus. Estimados amigos, em meio a vozes que anunciam e trazem morte, que bom que nós temos um misericordioso Deus que nos traz a voz do bom pastor a ecoar, com promessa de vida em abundância. Porque há muitos ouvidos e corações que precisam ouvir essa doce e confortadora voz. A hora luterana existe para que a voz do bom pastor continue a ser ouvida, trazendo perdão dos pecados, paz, esperança, vida em abundância. Por isso que o gracioso pastor Jesus continue a abençoar este precioso serviço da propagação da voz dele mesmo, do bom pastor. Que ele continue a abençoar a hora luterana para a bênção eterna de muitos. Amém. Sabe, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo ensinando às pessoas tudo o que Ele nos ensinou. Ele nos disse para ensinar e pregar e batizar. É isso o que chamamos de evangelismo. Mas evangelismo não é simplesmente falar sobre Jesus para as pessoas. É mostrar às pessoas o amor de Cristo. É se preocupar com as outras pessoas e se preocupar de verdade. É alimentar o faminto, é ajudar o doente e é oferecer consolo aos que sofrem. Não é sobre você ou sobre mim ou sobre este lugar em que vivemos. É sobre Jesus, é sobre pessoas. É por isso que vamos até as favelas no Quênia e alimentamos os pobres na cidade do México. É por isso que auxiliamos refugiados sírios no Líbano e transmitimos o Evangelho de Jesus para pessoas que falam árabe no Oriente Médio e em muitas outras línguas ao redor do mundo. E consolamos os enfermos em hospitais no Brasil.
Sim, no Brasil, em parceria com capelanias hospitalares, levamos a esperança em Cristo para dezenas de hospitais em todo o país. A Hora Luterana também produz o programa de rádio 5 Minutos com Jesus, que é utilizado por mais de 130 emissoras no país. Esses programas se tornam o devocionário anual, utilizado por milhares de famílias para seu momento devocional diário, unindo pessoas sob a palavra de Jesus. Cursos bíblicos são oferecidos gratuitamente pela internet. Além disso, muitos encarcerados em presídios fazem cursos por correspondência, conhecendo a liberdade verdadeira. Distribuímos gratuitamente milhares de livretes de aconselhamento sobre família, doença, depressão, através da nossa página livrográtis.org.br. Depois, entramos em contato com quem recebeu nosso livrete, oferecendo o endereço de uma igreja próxima ou mesmo a visita de um pastor. As crianças podem assistir nossos desenhos animados cristãos. E livros e livretes são produzidos para ensinar às crianças desde cedo o maravilhoso amor de Jesus. Às quartas-feiras, a internet serve de plataforma para alcançarmos as pessoas através de estudos bíblicos ao vivo. Com o projeto Vivenciar.net, oferecemos a quem sofre com ansiedade e estresse a oportunidade de interagir com conselheiros que apresentam o consolo de Jesus. Diariamente, mensagens de esperança, imagens e textos que apontam para Jesus são enviados a milhares de pessoas e repartidos por outros cristãos através de aplicativos e de redes sociais. Participamos de caminhadas evangelísticas e projetos missionários em congressos. Dezenas de igrejas em todo o Brasil são parceiras da Hora Luterana, recebendo e distribuindo nosso material. Centenas de pessoas fazem parte do grupo dos evangelistas, recebendo nosso material para seu testemunho pessoal. Nós somos a Hora Luterana e nos preocupamos com as pessoas. Temos proclamado Cristo com coragem, em alto e bom som, desde a nossa fundação em 1917 e no Brasil desde 1947. E não fazemos isso sozinhos. Trabalhando com nossos voluntários e ofertantes, nós alcançamos o perdido e o sofredor no Brasil e em mais de 50 países no mundo. Nós somos a Hora Luterana. Somos uma rede de cristãos comprometidos que levam adiante a grande comissão de Jesus. E queremos que você nos ajude a trazer Cristo às nações e as nações à igreja. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. Vamos falar com Deus em oração. Pai amado, que em Jesus Cristo, teu Filho, trouxeste pessoas de todas as nações para a comunhão contigo. Louvamos-te pela tua graça incondicional. Rogamos que estendas o precioso Evangelho da salvação a todos os povos. Conduze tua Igreja para que se empenhe no testemunho da tua verdade. Prepara homens fiéis e dedicados para anunciarem os teus desígnios ao teu povo e para que administrem os santos sacramentos conforme a tua instituição. Ó bondoso Criador do céu e da terra, de ti vêm todos os dons e todas as boas dádivas. Suplicamos pelo nosso país e por todos os países do mundo. Concede sabedoria aos governantes para que atuem de forma reta e justa, sabendo que a ti devem responder pela autoridade que lhes é concedida. Não permitas que divergências de ordem política obscureçam a busca do bem comum. Neste tempo de pandemia, Pai, ampara aqueles que atuam diariamente no atendimento aos que sofrem.
Lembramos dos profissionais de saúde e de todos quantos estão envolvidos no amparo a enfermos e seus familiares. Permanece com o teu consolo junto aos que sofrem, os doentes, os enlutados, os famintos, os desprezados, os que se sentem desamparados. Move teu povo a ter um coração misericordioso e amoroso para com todos, em palavras e ações, por tua misericórdia, Senhor. Ó Santo Espírito, Senhor e doador da vida, que pela fé operada no batismo nos conduzes em Jesus Cristo aos braços do Pai, e pelo anúncio do Evangelho continuamente leva Cristo às nações. Abençoa a hora luterana, para que continue sendo instrumento precioso e fiel da proclamação da verdade que liberta. Abre ouvidos e corações para que a mensagem proclamada por programas de rádio, nos textos e em qualquer meio utilizado atinja o seu propósito de trazer perdão, vida, paz e esperança em Jesus. Abençoa particularmente a cada colaborador da Hora Luterana, para que continue atuando com fidelidade e disposição, sabendo ser teu precioso instrumento para o bem eterno de muitos. Por tua misericórdia, Senhor. Ó Santo Deus triuno, chegamos diante de ti na certeza de que, em boa e misericordiosa vontade, nos ouves bondosamente e a teu tempo e a teu modo nos atendes e atendes nossas orações. Por Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Somos gratos a Deus por mais uma vez nos reunirmos neste momento de pregação semanal online. E hoje, de maneira muito especial, louvarmos a Deus pela Hora Luterana. Todos os dias de manhã, nós recebemos o devocional Bom Dia Comunidade e, na maior parte das vezes, as mensagens são da Hora Luterana. Que essa organização missionária tenha vida longa, sempre proclamando e levando o Evangelho de Jesus a muitas nações. E que o bom pastor Jesus esteja com a Hora Luterana, comigo e com cada um de vocês. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.